Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma programação da Zoe Online. Esse aqui é o Alimento Seu Espírito, que nós temos 2 vezes na semana. E hoje estou eu aqui com a Duda. E aí, pessoal? Normalmente a Duda ela faz com a pastora Tuane, né? Mas hoje a gente deu uma mudada, hoje é eu e a Duda. Né? Na quinta-feira, normalmente vocês vão ver que sou eu e o Mike também. Mas nós estamos muito felizes, né, Duda? Sim, muito felizes por viver esse tempo com vocês. Né? Tudo tem mudado, mas graças a Deus existe algo que não muda. E esse algo é o nosso Deus, né? Alguém. Tudo muda, mas ele permanece mesmo. A Bíblia vai dizer, né, que céus e terras passam, mas existe algo que não passa, algo que é eterno, que é o nosso Deus. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas e por ninguém foi criado. Esse é o nosso Deus. Nós temos o privilégio não apenas de servir a ele, né? Mas de passar todo e qualquer momento, todo e qualquer tempo, estação ao lado dele. Né? Então nós queríamos dizer que para nós é um privilégio estar mais um dia aqui com você. Nós esperamos que assim como nós temos sido edificados pela palavra e por aquilo que o Senhor tem falado conosco, que você também seja edificado. Né? Então nesse momento eu queria te convidar a fechar os seus olhos para a gente ter um momento de adoração ao Senhor. Começarmos com esse momento de adoração. Lindo, lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que eu posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Tudo passa menos o seu amor. Tudo passa menos o Senhor. O que era, que é e que há de vir. Tu és bom, tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus. Sim, Jesus, nós te agradecemos, Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Essa música é demais, né, Duda? Ah, incrível. Essa música é incrível porque mostra não apenas um Deus que não muda,
mas mostra que Deus, o seu caráter também não muda, a sua bondade ela não muda, né? Isso eu acho muito legal, porque nós às vezes até oscilamos, né? Nas nossas emoções, às vezes até mesmo na nossa fé, né? Eu creio que as nossas, às vezes, oscilações de fé são para que a nossa fé sejam levadas a um novo nível, mas nós temos um Deus que não oscila, né? Uma bondade que não acaba, né? Que a gente fala, né? Que nunca vai passar. Essa música, ela fala tanta verdade sobre Jesus que ela não vai passar, nunca vai sair de moda, entre aspas, né? Exatamente. É incrível a gente poder declarar que ele é lindo, porque a beleza dele não acaba, né? Que ele é bom, porque a bondade dele é sem fim. E esse realmente é o nosso Deus. Eu espero que assim como nós temos buscado conhecer e viver essa revelação, né, de Jesus, que você também esteja experimentando isso com a sua casa, com a sua família, nesses dias, onde quer que você esteja, ou seja, qual for a situação que você esteja passando. Eu não sei se você já percebeu ou se você viu, mas nós começamos, né, faz 2 semanas, uma série de mensagens a respeito de Jesus. Jesus é tudo sobre ele. Né? No primeiro domingo, nosso pastor Cezinha nos ministrou a respeito de Jesus, de quem ele é. Né? De vivermos a partir de um lugar de revelação, de não aceitarmos um evangelho ou uma vida de cristianismo que seja pautada a um lugar em que a revelação que eu tenho de Jesus é a das pessoas, em que a revelação que eu tenho de Jesus é apenas a que eu leio nos livros, e não do Jesus pessoal que eu conheço, né? E no domingo agora nós tivemos o nosso pastor Lipe, pastor da comunidade Zoe lá de Joinville, que também nos ministrou a respeito do que Jesus pode fazer. Né? Um dos privilégios de viver conhecendo Jesus é poder experimentar e ver aquilo que ele pode fazer, porque se nós não o conhecemos, então talvez nós não vamos reconhecer que ele está fazendo alguma coisa, não conseguiremos ter os olhos abertos para enxergar o que ele está fazendo. E já pegando, como diz lá em Paranaguá, pegando rabeira, né? Lá em Paranaguá tem muito caminhão, então a gente fala pegando rabeira, porque quando a gente era pequeno, a gente gostava de ir na BR esperar os caminhões passar e grudar atrás dos caminhões e andar um pouco de caminhão. Lá, né? Lá o povo é meio louco. Perigo de morrer, né? Imagina. Meus irmãos, mas pegando esse gancho, né? Nós queremos continuar falando a respeito de Jesus, dessa vida de conhecer a Jesus, né? Oséias declara isso para nós no capítulo 6, no verso 3, que a nossa vida precisa ser de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Eu já comentei aqui em algumas programações que para mim uma coisa que sempre falou muito ao meu coração, e quando eu penso sobre conhecer Jesus, Duda, eu penso muito nisso, que é nos Sem Florestas, nas batatitas lá que o urso comia. E a slogan da Batatitas era, né, com batatitas o muito é sempre pouco. E para mim, esse é o slogan da vida com Deus. Esse é o slogan do Evangelho. Para mim, esse é o slogan da vida com Jesus. Por quê? Porque o máximo que eu já conheço não é nada perto de tudo aquilo que eu ainda tenho para conhecer, perto de quem ele realmente é. Então, isso enche o meu coração de alegria. E nesse dia, né, não sei se você nos acompanha, não sei qual é o horário que você nos acompanha, mas nesse dia, se você puder, eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. A gente vai ler aqui algo que é bem conhecido, que é quando Jesus começa a chamar alguns homens para ser os seus discípulos, para caminhar perto, para caminhar ao seu lado. E diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que era seu irmão, e estavam com seu pai no barco, consertando redes. Então Jesus os chamou, e eles, no mesmo instante, deixavam tudo, deixaram o barco, deixaram seu pai e seguiram a Jesus. Algo que Deus tem falado muito comigo nessas semanas, assim, Duda, é sobre o nosso privilégio de podermos ser discípulos de Jesus, sabe? Aqui fala sobre 4 homens, né? Pedro, seu irmão André, fala sobre Tiago e João, que Jesus os chama, né, para seguirem a ele. E eu fico imaginando assim, irmãos, a Bíblia diz que esses homens eram pescadores, então talvez da sociedade ali, eles eram talvez o povo mais simples, né? Talvez eles eram um povo mais humilde, talvez eles eram um povo que muitos não davam bola para eles, porque eles realmente eram um povo de talvez uma baixa escala ali da sociedade, mas eu acho tão legal porque a Bíblia fala que Jesus era um mestre, né? E os mestres, eles tinham esse costume, né? Eles escolhiam alguns meninos, alguns jovens para serem os seus talmidins, né? Os seus alunos ali, né? Para depois continuar o seu legado ali.
E eu acho legal, eu fico imaginando esses homens, Duda. O susto desses homens quando eles encontram Jesus, porque Jesus era um estudioso, Jesus era alguém já conhecido, né? Porque cresceu estudando, né? O seu ministério estava começando ali, ia começar a partir dali. Mas eu fico imaginando para eles apenas no barco e Jesus os chamando, né? E eles se deparando talvez com um susto. A Bíblia não conta, mas eu gosto de imaginar. Sim. E eu fico imaginando o susto deles, pensando, cara, realmente nós só somos pescadores de peixe. Talvez, muitos dias eles pescavam peixe só para saciar o próprio dia, né? Talvez, às vezes, eles não conseguiam pegar mais peixes para a semana toda ou para vender, né? Lembrando que eles eram trabalhadores dessa área. Então, o trabalho dele era esse trabalho deles. Eles viviam disso, né? Então, eu fico imaginando, porque, Duda, eu não sei você, mas às vezes eu percebo que muitas vezes nós somos enganados pela visão de que o conhecimento de Jesus é só para alguns. De que o chamado de ser discípulos de Jesus é só para uma escala de pessoas. Sim. É só para... só para os pastores. Só para aqueles que pregam. Só para aqueles que vivem integralmente para o ministério. E eu acho que esses são dias que mais do que nunca Deus ele quer quebrar essas barreiras, né? Verdade, é verdade. Você pensa dessa maneira? A gente vê, né, que muitas vezes a gente erra esse pensamento mesmo. E acha que só por aquele ali só experimenta mais de Deus porque fez teologia, né? Porque esse é formado. Mas eu acho tão lindo a forma como Jesus ele escolhe justamente para enganar mesmo os grandes, né? Ele fala assim, não, você é massa demais, mas você ainda não enxergou isso. Né? E às vezes são as pessoas mais simples que nós vemos por aí. Eu acho tão lindo ver o pessoal, às vezes até analfabetos, né? Que conhecem Jesus e são muito mais fera que muitos grandes que estudaram, né? E isso é sensacional, porque a gente vê que Jesus ele é um Deus vivo e ele não quer se relacionar só com uns, né? Ele quer com todos. E é bem o que você falou, né? Eu acho demais isso. E olhar pra gente também, né? Nós somos um belo exemplo de que Jesus, ele é muito bom. Verdade. Nós somos exemplo de que não precisa ser os top para estar com Jesus, meu irmão. Se nós estamos aqui é pela graça. Nós temos buscado nos lançar e nos dedicar, mas é pela graça, irmãos. Nós sabemos, né? Sim, nós sabemos o quanto se não fosse Jesus, nós não poderíamos estar aqui mesmo. E eu acho isso muito legal, porque a mesa de Jesus era assim, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. A Bíblia fala que Jesus escolhe seus 12, né? Se você pegar Marcos, ali, se eu não me engano, é capítulo 3, que já vai falar sobre os 12 que Jesus escolhe daí, né? Só que a Bíblia fala que um deles era Mateus, né? Mateus era o cobrador de impostos lá em Cafarnaum. E os cobradores de impostos, eles tinham a fama da corrupção. Eles tinham a fama de tirar algumas coisas para o seu próprio bolso, né? Então, Mateus talvez era alguém conhecido assim. Talvez Mateus era conhecido por muito como um mau caráter, né? Porque pensa comigo, ele cobrava imposto para os romanos, então ele cobrava imposto da sua própria cidade, né? Às vezes na sua própria cidade ele era mal visto porque estava cobrando imposto para os romanos. Mas Jesus ele não estava nem aí. Jesus chama Mateus, aquele que talvez era para muitos o corrupto, aquele que para muitos talvez era um mau caráter, né? E para mim, um exemplo incrível assim de que Jesus ele não fez acepção de pessoas e continua dessa maneira, é quando a gente fala a respeito de Judas, né? Jesus chamou Judas, né? A Bíblia diz que Jesus sabia que Judas seria o traidor, Jesus sabia que Judas o trairia. E meus irmãos, eu acho que isso é tão incrível. Porque quando Judas entrega Jesus lá no Getsemane, que ele precisa dar um beijo, né? E Jesus, eu acho legal porque Jesus o chama de amigo, né? E daí a gente sabe, né, que o caráter de Judas não mudava o caráter de Jesus. Então Jesus permanecia o mesmo. Só que para mim isso é algo ainda mais profundo. Eu sinto que isso é algo ainda mais profundo. Eu sinto que quando Jesus chama Judas de amigo, Jesus não está sendo irônico, né? Não está falando, não é você meu amigo e agora está me traindo, né? Judas não está só contribuindo para o propósito, mas para mim, quando Jesus fala assim para Judas, amigo, para mim Jesus estava querendo trazer a lembrança de Judas, que o chamado de Jesus para Judas era para ser amigo, que talvez ele estava sendo um traidor, mas que daqui a pouco ele teria uma oportunidade para tirar a sua vida, que Satanás o tentaria, né? A Bíblia diz que ele fica perturbado e então ele vai se enforcar. Só que para mim ali Jesus está querendo dizer, não acredite nisso. Você não é esse Judas que você está pensando que você é. Você não é esse Judas que é um traidor. Você é meu amigo. Não se esqueça disso. Eu gosto de falar assim, Duda, essa é uma verdade do meu coração. Você pode não acreditar, você fica à vontade. Mas o meu desejo é chegar no céu e poder encontrar Judas.
Sabe, eu tenho essa esperança de chegar lá no céu e Jesus me mostrar, Diego, isso aqui é Judas, você não queria conhecer, ele está aqui. Daí Judas fala, cara, eu estava lá me enforcando e sei lá, o galho quebrou. Um dos meus últimos suspiros, eu me arrependi, pedi perdão e Deus me salvou. Sabe, essa é uma esperança que eu tenho, irmãos, de verdade. Porque para mim, quando Jesus está falando para Judas que ele é amigo, Jesus, tipo, ele está trazendo à tona novamente para Judas o Judas que existia dentro de Deus, né? O Judas que existia dentro de Jesus. E talvez esses são dias que você tem se sentido assim, que você tem se sentido indigno. Talvez você é um cristão e você percebeu que na quarentena a sua vida com Jesus esfriou, a sua vida com Jesus não avançou, o seu devocional não avançou, a sua vida de oração não avançou, e talvez você tenha se sentido um traidor. Né? Talvez você tenha se sentido um traidor, talvez você tenha sentido um mau caráter, né? Talvez você tenha sentido de algumas maneiras. Talvez você tenha achado que o seu pecado é o seu nome nesses dias. Mas a gente está aqui nessa manhã para lembrar disso aqui. Né? Para lembrar que Jesus continua nos chamando a ser os seus discípulos. Né? Eu gosto de uma frase, eu não lembro agora quem falou, se não me engano foi o pastor Júnior do meu avô, ele fala assim que enquanto houver vida, existe esperança. Né? Então, gente, se você está vivo, e provavelmente você está assistindo, né? Se você está vivo, mas você tem sentido de qualquer outra maneira, que não seja a maneira com que Jesus te enxergue, lembre-se disso hoje. Você não morreu, você está vivo, então existe esperança para você, né, Duda? Sim, é isso. Como você falou, Jesus, ele falou para Judas que era amigo, né? Ele estava lembrando quem Judas era. E muitas vezes a única coisa que a gente precisa é isso. É ir para o nosso secreto ali, para ter um relacionamento com ele e perguntar quem que ele vê em nós. Né? Porque muitas vezes a gente realmente se vê de uma forma errada. Quando a nossa mente está muito vazia, nós ouvimos muitas vozes e não a voz certa que fala realmente quem nós somos, mas vozes mentirosas muitas vezes. Né? A baixa autoestima. Mas essa é a solução. É você parar na frente de Jesus e falar, Jesus, espera aí, então quem sou eu? Quem sou eu? Por que o Senhor olha para mim? Como o Senhor me vê? Né? E é isso. Nós somos pessoas livres hoje, graças a Jesus. O véu já está rasgado, nós temos esse livre acesso à presença dele, nós podemos ouvir a sua voz, basta que nós demos esse tempo para que ele possa falar, né? E muitas vezes é isso, é calar as outras vozes e ouvir a voz dele, de Jesus, nos chamando de amigos, né? Nos chamando de amados, como ele sempre sonhou em falar para nós, né? É esse o momento, a gente precisa ir para esse quarto secreto e parar para ouvir a voz dele. E é isso que vai salvar todo o nosso dia, todo o nosso... É isso que traz aquele gás, assim, é a mesma coisa que você ouvir o seu pai dizendo eu te amo, sua mãe dizendo eu te amo, e você olhar para aquilo e falar, sério? Né? Desperta algo muito intenso no seu coração. E como o Diego comentou, é isso. O muito dele ainda é muito pouco, porque quanto mais a gente conhece dele, ainda mais fome nós temos por conhecer. Verdade. Então isso é algo que tem mexido muito comigo esses dias, sabe? Jesus nos chamou para ser os seus discípulos. E eu acho isso tão legal, porque a Bíblia diz que depois ali, quando Jesus vai morrer, só João, né? Só João vai até o final ali com Maria, na sua crucificação. Só que eu acho legal porque Jesus é um Jesus insistente em se revelar aos discípulos. Jesus ama a todos, irmãos. Jesus quer se revelar a todos. Por quê? Porque para todos o chamado é ser discípulo. Né? Não existe um na terra que Jesus não queira que sejam seus discípulos, os seus amigos. E eu acho legal porque Judas estava com os discípulos quando Jesus pregou e Jesus falou, eu não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas agora o amigo sabe o que o seu amigo faz. Né? O amigo sabe o que o seu amigo está fazendo. Né? Nós somos muito amigos, né? Eu, a Duda, mais uma galera aqui. Eu acho legal porque quando nós somos amigos, às vezes você não precisa nem falar. Né? Às vezes quando um não está legal, a pessoa chega... A maneira com que ela age, com que ela tá, a aparência dela, às vezes você já sabe que ela não tá legal. Isso é muito legal, porque esse é o lugar que Jesus está nos chamando no relacionamento. Né? O dia que você não tá legal, o dia que você não tá bem, Jesus ele não tá indiferente, muito pelo contrário, ele tá vendo. Às vezes na sua face que você não tá bem, mas é você que não tá sendo sincero com ele, não tá se abrindo. Ele está disposto a ouvir. Eu acho legal porque depois que Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que Jesus manda... a Maria lá chamar os seus discípulos e Pedro.
Porque Pedro também tinha sido um que traiu Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes e volta a pescar. Né? E talvez se Jesus não tivesse chamado Pedro pelo nome, talvez Pedro não teria voltado. Né? Porque ele fala assim, chame os discípulos e Pedro. Então a mulher vai lá e fala, ó, Jesus mandou chamar os discípulos e Pedro. Então Pedro fala, ele falou o meu nome. Né? Sim, ele falou o seu nome. Então aquilo mexe com Pedro. Por quê? Porque independente do erro de Pedro, Jesus continuava chamando ele pelo nome. E eu acho isso tão legal, Duda, porque para mim é uma das coisas que Jesus ele quer revelar para nós nesses dias. Né? Colossenses 3:3 vai dizer que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ou seja, a nossa vida verdadeira está escondida nele. Né? Então, à medida que o conhecemos, nós nos conhecemos. E a Bíblia vai dizer, lá em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, que Jesus está perguntando para os discípulos, quem os outros dizem que eu sou? Eles começam, né? Uns dizem que você é João Batista, Elias, um dos profetas. Daí a Bíblia fala que Jesus pergunta para os discípulos, para os amigos, e vocês dizem que eu sou quem? Daí Pedro fala, né? Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala, cara, você teve uma revelação, você é amigo, você é íntimo. Né? Isso veio de uma intimidade. Só que eu acho legal porque até então o nome de Pedro não era Pedro, era Simão Barjonas. Então Jesus fala, Simão, e agora você não é mais Simão, você é Pedro. E quando Jesus ressuscita, Jesus não chama Pedro de Simão, Jesus chama Pedro de Pedro. Jesus estava querendo mostrar também para Simão, para Pedro, que ele continuava sendo Pedro, que o propósito era Pedro. Era um homem de revelação, era um homem de intimidade, não era o Simão. Porque talvez depois de ter rejeitado Jesus e negado 3 vezes, talvez Pedro estava sentindo Simão. Estava sentindo o caniço quebrado novamente, mas Jesus levanta e fala, cara, você é Pedro, manda chamar Pedro. Talvez a mulher tenha perguntado para Jesus, não está escrito, mas talvez ela tenha perguntado, Simão? Ele fala, não, Pedro, é Pedro que eu estou chamando, não é Simão, Simão já morreu, Simão não existe mais, né? E eu acho tão legal, porque para mim, se Judas não tivesse se enforcado, talvez Jesus teria falado, manda chamar Pedro e o meu amigo Judas. Sim. Talvez, é o que eu acredito, para mim eu sinto que essa seria a frase de Jesus, ou seja, Jesus é esse Jesus que quer se revelar como um amigo. Ele não quer se revelar como um julgador, ele não quer se revelar como alguém que quer nos apartar, muito pelo contrário, nos aproximar. Né? Enquanto nosso pecado nos afasta do Senhor, Cristo vem, morre, ressuscita para nos trazer de volta para o Pai. E eu acho tão legal essa... Porque nós temos essa necessidade da revelação do Senhor, mas Ele sem nós continuaria sendo Ele. Mas Ele que é o insistente em se revelar. E eu acho tão legal, porque também Jesus ressuscita e a Bíblia diz que Ele está no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que é 2 discípulos que estão no caminho de Emaús, só que eles não conseguem reconhecer Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não vai embora até que Jesus consegue se revelar para eles. Ou seja, o nosso chamado é discípulo. O nosso chamado são amigos de Jesus. Isso é algo que tem mexido comigo. Porque os discípulos, eles experimentam o conhecimento de Jesus que as outras pessoas não experimentam, não é, Duda? É verdade. Porque quando nós somos amigos, nós realmente conhecemos além do que só nos falam, né? É como o Diego falou. É bem isso. Você olha para a pessoa, você percebe no olhar que ela está bem ou não está. Você percebe no sorriso, na forma de se mover. E é impressionante nós pararmos para ver que é esse relacionamento que Jesus quer conosco. No momento que você está ali em silêncio, às vezes assistindo filme, eu acho demais a forma como ele fala o tempo todo. Assistindo um filme, Jesus fala, isso aí sou eu, olha só, parece com a minha vida. Né? Você consegue relacionar as coisas. A nossa mente ela está o tempo todo ligada com Ele, todo o nosso espírito interligado com Ele, todo o nosso ser sabendo o que Ele está pensando, sentindo o que Ele está sentindo. É isso que Ele quer e é isso que é fascinante na vida com Ele. Né? Isso eu acho muito incrível. E para a gente ir assim, encaminhando para o final, algo que mexe muito comigo, Duda e galera que está nos ouvindo, é que assim... Cara, os discípulos, eles experimentavam coisas que ninguém experimentava. A Bíblia diz que a todos Jesus falava parábolas. Mas quando Jesus estava só com os discípulos, Jesus começava a explicar as suas parábolas. Ele começava a revelar o ensinamento por trás das parábolas. E isso era só para os discípulos. Né? Talvez, por não ser discípulos, às vezes, ou por não aceitar esse chamado de sermos amigos de Jesus...
Talvez a gente não está conseguindo entender nada nesses dias. Talvez a gente só está desesperado, só está querendo que isso passe de uma vez. Agora não, se a gente é discípulo, a gente sabe que independente do caos que está o mundo, a gente tem conseguido, Deus, tipo... Eu sinto que Jesus, ele está para nós desvendando a parábola, sabe, Duda? Para mim, ele está falando, sabe, 5 virgens nécias significa isso, 5 virgens prudentes significa isso, grão de mostarda significa isso. Para mim, Jesus, nesses dias, para nós que decidimos e aceitamos esse chamado para ser amigo deles, independente, igual a gente falou, independente do que você faz, independente de qual a sua idade, qual a sua classe social, do que você estuda, qual é o seu emprego, se você é patrão, se você é empregado. Eu gosto de uma frase de um pastor que ele fala bem assim: o Deus que nós servimos é o Deus de Alphaville e de Alfavela. Ele é o Deus dos pobres e é o Deus dos ricos. Ele quer se revelar aos grandes e aos pequenos, aos milionários e a nós que somos simples. Nós precisamos acreditar nisso e tomar posse disso, porque é para todos. Sim. A Bíblia diz que o desejo dele é que nenhum de nós se percamos, mas que todos cheguemos ao conhecimento da sua presença, da sua pessoa, da sua glória. Então, meus irmãos, algo que eu acho muito legal é que os discípulos experimentavam porções diferentes. Não porque eram tops, porque muitas vezes Jesus pregava e estavam os religiosos, que eram homens na sociedade muito maiores do que os pescadores, muito maiores do que os cobradores de impostos, muito maiores até mesmo que os médicos, né, igual o Lucas foi. Mas algo que eu acho legal, irmãos, é que os discípulos, eles estavam ali. Eles erravam, eles pisavam na bola, Jesus puxava a orelha deles, mas eles estavam ali. Os discípulos é aqueles que viam Jesus roncar, né? Os discípulos é aqueles que acordavam de manhã, às vezes não encontravam Jesus, eles estavam vendo que Jesus já estava num lugar orando, conversando com o Pai, né? Para mim, uma coisa que eu tinha muita inveja, Duda, antes de entender que isso também é para nós, é que os discípulos, eles tinham a escola do sobrenatural todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, 3 anos seguidos, sem parar. Eu fico imaginando, cara, os discípulos acordando e pensando, cara, o que a gente vai aprender hoje? Daí ele sai na rua, daqui a pouco Jesus vai lá visitar Lázaro morto. Lázaro sai da tumba lá. Daqui a pouco vai lá, cura um cego, cura um coxo. Uma mulher toca em Jesus e ela mesma é curada. Jesus nem tocou nela, foi ela que tocou em Jesus, ela é curada. Jesus começa a ressuscitar a filha das pessoas. Com uma palavra só, em outro lugar, Jesus traz pessoas à vida, cura pessoas. Eu fico imaginando, cara, essa vida dos discípulos, né? Porque os discípulos eram esses que experimentavam. Eram homens e mulheres que estavam sendo aperfeiçoados, né, dia após dia, mas eram os que viam coisas diferentes. Né? Por quê? Porque decidiam ser amigos de Jesus, mesmo na sua simplicidade, mesmo muitas vezes na sua ignorância, sem entender muita coisa. Isso eu acho muito legal, porque a Bíblia fala que eles viviam nesses tempos incríveis, né? Sobem em monte, vê Jesus se transfigurar, vê Moisés, vê Elias, mas a Bíblia fala dos dias difíceis. A Bíblia fala da tempestade, né? A Bíblia diz que num dia de tempestade lá, tá tudo muito louco e Jesus está dormindo. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos ver Jesus dormindo. Eles devem ter ficado de cara com Jesus, falando: ô irmão, você tá louco, cara? Tá esse negócio, nós se virando, você tá cochilando aí. Daí Jesus levanta, dá ordem para a tempestade, dá ordem para o mar, e eles ficam abismados. Sim. Quem é esse? Quem é esse que fala com o mar, fala com a tempestade e obedece? Né? Daqui a pouco eles estão num barco, atravessa e Jesus vem sobre o mar, eles acham que Jesus é um fantasma, depois eles veem que Jesus é Jesus. Os discípulos, eles experimentavam uma porção diferente, né, Duda? Sim, demais. E nós podemos experimentar isso hoje também, né? Imagina junto, ali vendo Jesus, né, em carne. Se agora já é espetacular, imagina junto com ele. Sim, lá. Então, essa invejinha eu tatei, assim. Sim, isso eu acho muito incrível. Porque, assim, eu acredito que esses são dias da gente definir quem a gente quer ser. Né? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele pregava todos os dias e curava todos os dias. Né? A Bíblia diz que se for colocar em livros, ia faltar livro para escrever tudo que Jesus fez no seu ministério de 3 anos. Só que uma coisa que me chama muita atenção, Jesus, ele pregava, e nas pregações de Jesus tinham estudiosos, tinham religiosos da época, tinha os romanos, tinha os soldados que ouviam, tinha a multidão, tinha os discípulos, né? Só que os mais íntimos eram os discípulos. Os discípulos viam o que ninguém via. Né? E daí a Bíblia fala que ainda tinham discípulos mais chegados, porque todos os lugares que Jesus ia, à parte, quando ele chamava só 3, era Pedro, Tiago e João. Né? Eu não acredito que Pedro, Tiago e João, eles eram os escolhidinhos de Jesus. Eu acredito que talvez Pedro, Tiago e João eram os mais ousados que Jesus tinha. Que eles falavam: não, Jesus está indo, cara, ele não me chamou, mas não me interessa, não me chamou, mas eu vou.
né? Não me chamou, mas eu vou. E isso chama muito a minha atenção, porque nós é que escolhemos o nível que nós vamos viver. É verdade. Né? Nós é que escolhemos se vamos ser só religiosos, mas lembre-se, os religiosos pregaram Jesus numa cruz. Né? Óbvio, foram os nossos pecados que o mataram. Foi por causa dos nossos pecados que ele morreu. Mas eram os religiosos que o odiavam, porque a sua pregação era pesada para os religiosos. Né? A multidão só estava interessada no que Jesus fazia. Né, mas agora os discípulos não, os discípulos eles viam o que Jesus fazia, não conseguiam fazer a mesma coisa, só que eles conheciam o Jesus que ninguém conhecia. Sim. Né? Só Pedro, Tiago e João viram Jesus sangrar gotas de sangue no Getsemane. Tá que eles deram uma cochilada, mas eu até acredito que eles conseguiram ver isso, a angústia de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus se revela, Jesus ressuscita, ele se revela para os discípulos. E a quarentena antes do Pentecostes, antes de Jesus subir para o céu, é só para os discípulos. Né? A quarentena poderosa ali é só para os discípulos, não é para todos. A multidão não teve essa quarentena incrível, os religiosos não tiveram essa quarentena incrível, Pilatos não teve, Herodes não teve. Agora, os discípulos, aqueles homens simples, falhos, que erraram muito com Jesus, mas mesmo assim, Jesus ressuscita e mostra para eles que ainda os amava e que ainda o projeto não tinha mudado. Sim. E tem uma quarentena com eles que os prepara para Pentecostes e depois eles botam fogo no mundo inteiro até que o evangelho chegue até nós, meus irmãos. Né? Ser discípulo e amigo de Jesus é o maior poder que nós temos, né? Ser discípulo, se achegar a Jesus, ouvir o que talvez ninguém ouviu, né? Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Amém, meus irmãos? Queria te convidar a fechar o olho aí para nós termos mais um momento de adoração aqui. Esse momento começa a falar para Deus o seu desejo de ser discípulo dele. Que você não quer ser multidão, que você não quer ser religioso, que você não quer ser fariseu, você quer ser amigo. Você quer ser amigo. Se você foi amigo e vê que nesse momento você não tem sido, hoje é um dia de reconciliação. Hoje é um dia de reconciliação, se aproxime. Jesus está aqui. Amém. Eu deixarei tudo pra te encontrar. Quero amigo seu ser. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Eu sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você, e ser um com você, ser um com você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus,
Deus, palavra de vida eterna. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Nós reconhecemos, nós não temos para onde ir. Nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós não sabemos viver longe do Senhor. Nós não sabemos viver sem a sua presença. Nós reconhecemos, Deus, se nós não aceitarmos o chamado para sermos seus amigos, seus discípulos, nós veremos uma vida sem propósito. Nós iremos sem uma vida sem te conhecer e sem nos conhecer. Nós seremos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de pregações que o mundo, que as ideologias nos dão por aí. Mas nós reconhecemos que o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor tem as palavras que transformam a nossa vida eterna. De uma vida no inferno, de uma vida de condenação, para uma vida na sua glória. Para uma vida na sua presença. Para uma vida onde nós te contemplamos e te conhecemos dia após dia. Deus, eu oro por nós, oro pelos nossos amigos que nos ouvem nesse dia. Deus, nos ensina a ser os seus discípulos. Nos ensina que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de erros. O Senhor não faz acepção de pecados. O Senhor morreu por todos os nossos pecados. O Senhor morreu por todos nós. Todos nós éramos pecadores e por conta disso fomos separados da sua glória. A sua Bíblia vai nos ensinar isso. E nós queremos nos reconciliar mais uma vez com o Senhor. Nós queremos nos reaproximar mais uma vez. Não nos importa se os nossos pecados fazem separação, porque o Senhor quebrou o muro da separação. O Senhor rasgou o véu da separação para que nós tivéssemos um livre acesso. O Senhor é o nosso novo e vivo caminho, ao qual agora podemos nos achegar diante do trono da graça com confiança. Com confiança pela graça nós nos achegamos diante do Pai. Nós nos rendemos a Ti e nós confessamos: não existe vida fora de Ti, não existe verdade fora de Ti. Nós não queremos ser o que éramos, nós queremos ser aquilo que somos em Ti. Nós queremos ser quem o Senhor nos chamou a ser. Não importa os rótulos que tentam colocar sobre nós, não importa o nome que Satanás e o inferno tentam colocar sobre nós. O Senhor tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. O Senhor tem todos os nossos dias escritos no seu livro. Antes que qualquer um dos nossos dias existissem, a sua Bíblia vai nos ensinar. E nós tomamos posse dessa realidade. Nós tomamos posse dessa verdade, que é sermos seus amigos, que é sermos seus discípulos. Nos prepara como discípulos, como amigos nessa quarentena, para que quando isso acabar, possamos viver como os discípulos viveram pós-quarentena com o Senhor. Uma quarentena que coloca fogo em toda a terra. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, obrigado. Obrigado por mais um momento estar conosco. Lembre-se disso. Não aceite nada menos do que ser alguém que é amigo de Jesus. Não aceite nada menos do que ser um discípulo de Jesus, porque essa é a nossa vida. Esse é o nosso chamado. Esse é o maior privilégio que nós temos, né, Duda? É verdade. Né? Nós abençoamos você, que você tenha a semana mais poderosa da sua vida como um amigo íntimo, como um discípulo de Jesus. E fique ligado nas nossas redes sociais, nos acompanhe no Facebook, no YouTube. Compartilhe essas programações, né, para o maior número de pessoas que você puder. Também manda seus testemunhos, né? Nós temos sido muito abençoados. O testemunho, ele edifica e ele acrescenta a fé. Então continue compartilhando seus testemunhos. E nós agradecemos, né, Duda? Sim. Agradecemos. Obrigada, pessoal. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.